Olá, olá, seja bem-vindo. Caí, eu derrubei, eu não sei o que eu fiz. Acho que eu derrubei a live. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei se você está assistindo com a aula gravada, com esse aulão gravado, ou se está assistindo aqui ao vivo. De qualquer forma, dúvidas, questionamentos, insights que vocês tenham sobre as suas vidas. Então vão colocando aqui nos comentários e eu vou respondendo, tá bom? Sejam bem-vindos. Olá, Vânia, Jorge, Elaine, cadê? Morgana. Olha, Morgana, eu li um livro que tinha a Fada Morgana das Brumas de Avalon. Então vamos lá, gente. Conceitos básicos de constelação sistêmica. Eu quero ir bem direto ao ponto. E para que vocês entendam, por trás das constelações sistêmicas existem uma série de conceitos que foram desenvolvidos pelo Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele é um psicoterapeuta alemão que ele foi, o começo da vida dele, ele foi religioso, então ele foi missionário na África por 20 anos. Inclusive, interessantemente, hoje me mandaram uma pergunta assim, olha, eu ouvi que a constelação tem a ver com rituais africanos. Aí eu respondi, com rituais africanos eu não acredito, mas eu acredito que os 20 anos que o Bert vivenciou, ou que viveu na África, trouxe para ele percepções e agregou ao trabalho dele. Por exemplo, no final da vida do Bert, ele considerava os movimentos do espírito como se algo muito maior conduzisse todas as pessoas. E na África eles têm o que eles chamam de grande alma, né? Que também conecta tudo e todos, da mesma forma que o Bert foi para o final do trabalho dele. Então, quando o Bert começou a se envolver com terapia familiar, ele teve diversas influências, psicanálise, grito primal, ele teve a dinâmica de grupo do Moreno, que mais? Ele teve script, ele teve terapia familiar, né? Que também foi da onde ele agregou muito para ele, para que ele desenvolvesse a técnica como ele fez, né? Então a primeira vez que ele entrou num campo foi num trabalho de uma outra pessoa. Então, quando ele percebeu que existia essa possibilidade, ele começou a se entregar às percepções dele, porque ele sempre disse, Bert, que ele não criou nada, ele só percebia os movimentos. E aí eu estava falando do tempo que ele ficou na África e do tempo que ele começou a trabalhar com terapia. Ele começou a perceber que a maioria das dificuldades, cerca de 70% das dificuldades que as pessoas enfrentam, não estão conectadas com a vida da pessoa em si. São aspectos que ela traz de gerações anteriores, de seus antepassados, do seu núcleo familiar. E ele começou a ter essa percepção. A constelação sistêmica, ela ajuda a gente a olhar tanto aspectos psicológicos como sistêmicos. O que eu chamo de aspectos psicológicos? Aspectos psicológicos são traumas que você vivencia ao longo da sua vida. Aspectos psicológicos são suas crenças, bloqueios, tudo a partir do momento aí da sua fecundação, porque tem a psicologia pré e perinatal que traz uma série de informações nesse período, até os dias de hoje. E os aspectos sistêmicos, eles aparecem quando a gente percebe que está repetindo padrões da nossa família, por exemplo, de não prosperidade, de dificuldade de relacionamentos afetivos, de não saber lidar com o dinheiro, de não ter energia, de ser depressivo. Então, algumas dinâmicas que se repetem como doenças, alcoolismo, abuso de substâncias, tudo isso tem aspectos sistêmicos envolvidos, né? E aí vocês podem ir fazendo as perguntas e eu vou agregando aqui durante a minha explanação. Mas a princípio, o que eu quero que vocês entendam é que existe uma base
do trabalho do Bert, que está no livro dele, que é o primeiro livro traduzido para o Brasil, A Simetria Oculta do Amor. Ele tem alguns erros de tradução, com aspecto de pertinência e precedência, então ele teve alguns erros de tradução, mas quando você começa a entender a teoria por trás do Bert, você consegue identificar esses erros de tradução. E o trabalho do Bert, ele foi mudando ao longo dos anos, e ele mesmo dizia que ele não tem problema de se contradizer, porque ele ia descobrindo, né? E isso é lindo. Ele não ia para um trabalho, e esse é um grande exercício que nós consteladores fazemos, é não ir para um trabalho com uma pré-concepção do que está acontecendo na vida daquela pessoa, que pode estar vindo do pai, da mãe, de determinado aspecto do sistema familiar dela. Então, como a gente trabalha dentro da constelação sistêmica com o que surge quando a gente monta a constelação, a gente precisa estar aberto ao campo. No último workshop de constelação, uma senhora, ela me colocou as suas questões, ela falou assim, você acha que a constelação pode me ajudar com isso? Eu falei, bom, você já conhece a constelação, e você sabe que a gente não tem como prever o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que vai te trazer insights, uma nova visão, uma nova forma de ver as situações. E o trabalho no final dela foi maravilhoso. Ela mudou o tema, porque depois da nossa conversa ela começou a refletir sobre, e foi maravilhoso, né? Ela fez um resgate da relação dela com o marido e liberando o filho para não repetir o mesmo padrão de relacionamento. Foi muito lindo. Bom, mas vamos lá, não vou começar a dar exemplos, eu quero tentar focar num aulão dos conceitos que estão por trás da constelação sistêmica. Bom, primeiro vocês precisam entender o que é o campo mórfico ou campo morfogenético que a gente... Nossa, Jane! Oi, Xena! Minha mentorada, linda, maravilhosa, seja bem-vinda. Eu não consegui ver todo mundo que entrou. Seja bem-vinda, saudade. Então, o que é um campo mórfico ou um campo morfogenético? Então, primeiro entendimento. Se você quiser explicações mais científicas, você vai estudar Rupert Sheldrake. E aí eu indico 2 livros dele, que é 7 Experimentos que Podem Mudar o Mundo, e indico também A Sensação de Estar Sendo Observado. Se você entrar na internet, você vai encontrar vários vídeos dele. Eu não sei se tem muito material em português, porque ele é em inglês, com tradução em português, mas deve ter coisas em português falando desses experimentos. Numa explicação muito simples do campo mórfico ou campo morfogenético, é como se você acessasse um campo de memória do seu sistema familiar. Mas como que é isso, Adriana? Muito bem. Se tiver gente aqui que tem cachorrinho, vai sacar mais facilmente o que eu tô falando. Uma vez eu estava trabalhando num sábado e eu tinha pessoas hospedadas aqui na minha casa. Minha afilhada e a mãe dela tinham vindo passar o fim de semana na minha casa, e só que eu falei assim, olha, só que eu tenho que trabalhar. Vou trabalhar até umas 5, 6 horas da tarde. E chegou 5 horas, eu consegui terminar o treinamento, fechei o notebook e tomei a decisão de voltar para casa. Quando eu cheguei aqui, a minha concunhada, né, ela virou e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas a sua cachorra ficou impossível às 5 horas da tarde. Ela ficava andando de um lado para o outro, extremamente agitada, indo para a porta. Eu falei que 5 horas foi exatamente o momento que eu tomei a decisão de voltar para casa. Então, o que é isso? Os cachorrinhos, eles também, os pets, eles também estão conectados com esse nosso campo de energia. Vou dar um outro exemplo desse campo de energia. Já teve a sensação? Escreve aí se você já vivenciou alguma coisa com pet. Escreve aqui para mim. E escreve aqui para mim também se você já teve uma sensação de que algo ruim aconteceu com alguém que você conhece, que você ama, que você tem uma relação mais próxima e você sentiu que algo aconteceu, né? Isso também diz respeito a estar conectado através desse campo mórfico, morfogenético. Então vocês precisam imaginar que em volta da gente nós temos como se fosse vou explicar em outras palavras, uma bolha, como se fosse uma bolha de sabão, a gente está ali dentro.
Já jogaram duas bolhas de encontro uma outra que elas se unem? Então, eu, da mesma forma que eu tenho o meu campo, eu começo a me conectar com o campo dos meus irmãos, com o campo dos meus pais, com o campo dos sistemas que eu vou fazendo parte. E isso vai crescendo, essa bolha de sabão vai crescendo e vai se expandindo. Então, quando a gente faz o trabalho de constelação, a gente acessa o campo de memória daquela pessoa que a gente está representando, tá? Bom, Adriana, tá muito complicado, concordo, tá muito complicado porque constelação, essa explicação do que acontece dentro de um workshop de constelação, você precisa vir vivenciar. Eu tenho workshops uma vez por mês, me procura. Se você tiver interesse, o próximo é 8 de fevereiro. Então, venha vivenciar o que é entrar nesse campo mórfico ou morfogenético. Eu expliquei aqui de uma forma geral, mas a experiência é 10, 100 vezes mais impactante do que essa explicação que eu acabei dando, tá bom? Muito bem, então alinhei o que é campo mórfico ou campo morfogenético. Deixa eu ver aqui, Vivi, eu tinha uma sensação ruim, um medo, um receio e passou após meu primo falecer. Quando ele faleceu, eu achei que o sentimento estava atrelado a ele. Pode ser que você sentisse, eu não sei do que o seu primo faleceu, né? Me explica aqui do que foi que ele faleceu, mas, por exemplo, às vezes a gente sente, consciente ou inconscientemente, que alguém caminha para a morte. E é claro que a gente caminha para a morte desde o momento que a gente nasce, mas tem pessoas que estão muito conectadas com a morte. E por que essas pessoas estão conectadas com a morte? Às vezes elas estão ligadas a um destino, né? Então, por exemplo, é muito comum numa família pessoas se suicidarem, né? Geração após geração, e inclusive muitas vezes com a mesma idade. Bert conta um caso desse num dos livros dele. Então, muitas vezes a gente não entende de onde vem essa sensação. Mal súbito aos 33 anos. Pode ser que você sentia algo, né? Porque quando a gente tá atrelado com esses aspectos da morte, né? A gente pode desenvolver doenças físicas, tá? Então eu não sei se é esse o caso. Mas se passou, ok. Às vezes também Marilene que escreveu isso? Não, deixa eu ver o nome dela. É a Vivi. Às vezes, Vivi, o que a gente tem também é o que a gente chama de sentimento adotado. Você fez a correlação com seu primo, eu não sei o quanto isso é isso mesmo, né? Então, respeito e fico muito mais tranquila que você disse que passou, então, ok, né? Às vezes você teve uma percepção diferente sobre a vida através da morte dele, tem vários aspectos aí. Mas, dentro das constelações, muitas vezes a gente tem o que a gente chama de sentimentos adotados, tá? Então, você fala assim, um medo, um receio. Eu atendi uma vez um rapaz e ele falava assim, eu tenho um medo que eu não sei explicar. E o meu terapeuta disse que ele não tem mais o que fazer em terapia e me mandou vir fazer constelação. E o medo que esse rapaz sentia estava atrelado ao pai dele, que tinha perdido os pais dele e tinha ido morar na rua com 7, 8, 9 anos de idade. Então você imagina o que uma criança nessa idade sentiu de medo, né? E esse medo era da vivência que ele estava tendo, este pai desse moço que me procurou. E esse rapaz carregava o que a gente chama de sentimento adotado. Então tem muitos aspectos quando a gente começa a olhar para as nossas questões que podem estar atreladas tanto a questões psicológicas quanto sistêmicas. E podem estar vindo aí desde o nosso período de fecundação, mas podem estar vindo através da nossa ancestralidade, né? Então isso que é lindo dentro do trabalho sistêmico, ela consegue englobar isso e mostrar isso de uma forma muito clara quando você monta uma constelação, por exemplo. Bom, vamos lá, vou continuar. Depois disso, obrigada pela partilha, viu, Vivi? Depois disso, eu queria explicar para vocês o que é um sistema. O sistema, ele
ele é onde a gente está inserido, por exemplo, na vida familiar. Então, quando eu nasço numa família, eu pertenço a esse sistema familiar. E quem faz parte desse sistema familiar? Começando de mim, eu, meus irmãos, meus pais, irmãos dos meus pais, avós, irmãos dos meus avós, bisavós, irmãos dos bisavós e assim sucessivamente. Quem mais faz parte? Ex-cônjuges ou pessoas que tiveram uma importância muito forte afetivamente na minha vida, às vezes um noivo, uma noiva, tá? Fazem parte do meu sistema. Crianças abortadas, como que é? Sem querer, né? Ou de forma provocada, fazem parte do meu sistema. Óvulos fecundados, então essa questão da inseminação artificial é uma questão bem delicada quando a gente olha sob o olhar sistêmico, porque muitos óvulos são descartados, muitas crianças são fecundadas, fazem parte do sistema e não necessariamente conseguem nascer. Desde criança, quando sinto o cheiro de flores, algum conhecido falece, não necessariamente familiares, às vezes conhecido. Como que é seu nome? Celiberto, Adriana Celiberto. Então, existem coisas que vão além da constelação, né? Talvez você tenha algum tipo de mediunidade, né? Eu não sei, né? Quando você me fala que sente cheiro de rosas, isso me parece mais uma questão de mediunidade, de uma conexão com algo maior, do que necessariamente a constelação, tá bom? E aí, normalmente, as pessoas que têm uma certa mediunidade precisam, aí é adequado que façam um trabalho para entender essa sensibilidade que elas têm, tá bom? Muito bem. Doc Nunes, seja bem-vindo. Luísa Unielas, querida, quanto tempo? Seja bem-vinda. Deixa eu ver se passei mais alguma pergunta. Acho que não. Bom, então eu já expliquei do campo mórfico, eu já expliquei do sistema. Do sistema também faz parte pessoas que alguém do meu sistema prejudicou ou que foram prejudicadas por outras pessoas. Essas pessoas que se prejudicaram física, emocionalmente, financeiramente, elas ficam conectadas no meu sistema. E isso aparece através, normalmente, de dinâmicas nas gerações futuras, tá bom? Como é que isso aparece em gerações futuras? Por exemplo, se houve casos de assassinato, normalmente, na geração posterior, entra no sistema alguém com um leve distúrbio psicológico, e da segunda para a terceira geração, provavelmente, é muito comum essa dinâmica desenvolver a esquizofrenia, tá? Então, a esquizofrenia já é conhecido que tem a ver com uma vítima e um perpetrador de pelo menos 2 a 3 gerações anteriores e que às vezes a gente nem sabe dessas histórias, tá? Muito bem, falei sobre sistemas, campo mórfico. Agora eu vou falar sobre as 3 ordens do amor do Bert Hellinger. Alguma pergunta até aqui? Manda a sua pergunta, né? Sobre isso que eu expliquei. Eu vou falar sobre os 3 princípios do amor, as 3 leis do amor do Bert Hellinger, que é pertencimento, equilíbrio de troca e pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca, nessa ordem. O que quer dizer pertencimento como uma lei do amor de Bert Hellinger? Ela diz respeito a todos têm direito de pertencer e têm igual valia. Mas como isso se traduz no dia a dia? Eu vou dar um exemplo. Quando eu falei que pertence ao sistema crianças perdidas, isso tem a ver com o conceito de pertencimento. Então, é como se elas ocupassem um espaço
um campo energético na minha família, mesmo que elas não tenham nascido. Pessoas que às vezes eu não conheci na minha família. Eu tenho um bisavô que engravidou a minha bisavó e que depois não ficaram juntos, isso no começo do século XX, então 1900 e pouquinho. Mas este bisavô faz parte do meu sistema, ele tem um lugar energético reservado dentro do meu sistema, mesmo que eu não o conheça. Que mais? Pertencimento e igual-valia. A gente normalmente dá menor valia para as pessoas que a gente diz problemáticas dentro do nosso sistema familiar. Quem são as pessoas problemáticas dentro do nosso sistema familiar? Pessoas alcoólatras, pessoas drogadas, pessoas com aspectos psiquiátricos, né? Psicoses, esquizofrenia, loucura, né? Então, essas pessoas a gente normalmente... suicidas, né? Aquelas pessoas que se matam. Normalmente essas pessoas a gente dá menor valia. Então, quando alguém se mata no nosso sistema familiar, como é que a gente vê? Ela foi fraca, não soube enfrentar os problemas da vida. Como é que a gente vê um alcoólatra? Ele é fraco. Ele poderia parar de beber. Por que ele não para de beber? Não está vendo que está destruindo a própria vida e a vida da família? Drogados, idem. Só que quando a gente monta uma constelação, a gente percebe que estas pessoas têm uma força incrível, porque elas carregam em si um destino muito difícil. Então, quando isso não está sendo respeitado, quando eu não estou olhando para todas as pessoas que vieram antes de mim, né, que pertencem, que têm o seu lugar, eu estou quebrando o princípio de pertencimento do Bert Hellinger. Então, um primeiro trabalho é eu dar um lugar e igual valia para todas essas pessoas dentro do meu sistema familiar, que eu já expliquei quem é. Quem perdeu, repete a live, assiste de novo, tá? É aulão hoje. Alguma dúvida em relação a pertencimento? Vão fazendo as perguntas aqui. Mas Adriana, por que ex-marido pertence ao sistema? Se você teve filhos principalmente com esse ex-marido, vocês serão avós das mesmas crianças. Ele nunca vai deixar de fazer parte. O vínculo que foi criado, tendo filhos ou não, foi muito importante para o seu desenvolvimento. A família é o nosso primeiro grande ponto de crescimento na vida, ela que nos apresenta o mundo, e nem sempre ela nos apresenta um mundo seguro, né? Às vezes a gente nasce numa família muito desestruturada, com muitas dificuldades relacionais, e é assim que eu aprendo, né? É assim que eu adentro ao mundo, dentro deste caos, né? Mas eu digo para você, e o trabalho do Bert diz isso, que eu nasci na família certa para o desenvolvimento das questões que a minha alma precisa desenvolver. Então, uma criança, por exemplo, que foi abandonada, que foi gerada e depois dada para adoção, essa pessoa, ela se sente ou nasce com uma ferida praticamente de abandono e de rejeição. E ela vai carregar esse processo ao longo da vida, né? Mas ela viveu esta experiência dentro daquele núcleo familiar, porque era aquilo que a alma dela veio preparar-se para viver aquilo, aprender com aquilo. Pertencimento. Eu acho que de importante que eu tinha para falar para vocês era isso. Dúvidas sobre pertencimento? Porque também não consigo aprofundar muito numa live, né? Aí eu tenho outros grupos, outros momentos que vocês podem ter contato comigo que fica mais fácil. Vamos lá. Segundo princípio do Bert Hellinger diz respeito à hierarquia. Hierarquia, ela fala sobre a ordem de entrada nos sistemas. A maioria dos conflitos familiares estão conectados com o segundo princípio, que é o de hierarquia. Mas por que, Adriana?
Porque por amor, muitas vezes a gente se desloca da nossa posição e assume outra posição. Vou explicar. Eu nasci de uma família como mais velha, depois veio o meu segundo irmão, depois veio o meu terceiro irmão. Então, eu, como primeira filha, honro os meus pais e os meus avós de ambos os lados. Então, eles chegaram hierarquicamente antes no meu sistema. O segundo filho, ele honra o filho mais velho e os pais, os avós e assim sucessivamente. O terceiro filho, a mesma coisa. Muito bem, muitas vezes o terceiro filho é aquele que teve mais oportunidades, inclusive porque muitas vezes os irmãos mais velhos abdicaram de possibilidades para poder dar mais possibilidade para esse terceiro filho. Então, digamos que esse terceiro filho foi o que o que deu certo na vida. Oi, Vini, tudo bem, meu amor? Então, digamos que esse terceiro filho tenha sido aquele que deu certo, que conseguiu fazer uma faculdade, que conseguiu ter um emprego melhor, enquanto os irmãos dele tiveram empregos mais operacionais, ganhando menos. Estou dando exemplos, tá? E aí o que acontece? Ele começa a olhar para a relação dos pais e começa a olhar para os irmãos e quer arrumar e quer acertar, porque ele teve mais possibilidades, ele teve mais condições, mais conhecimento. E aí, por amor, ele se desloca da posição de terceiro filho, enxerga a mãe como fraca, começa a se posiciona ao lado do pai, começa a mandar nos irmãos mais velhos, e aí o caos está implantado. Você vê que o que ele fez, por amor, foi se deslocar e tentar acertar a família toda. Entretanto, isso gera conflitos familiares e um peso enorme para essa pessoa. Muitas vezes essas pessoas, inclusive, não conseguem ir para a própria vida, desenvolver uma família, tocar a sua família, fica o tempo inteiro conectado com a sua família de origem, tá? Então, o trabalho do Bert, ele é um trabalho de amor, ele é um trabalho de reconexão de amor, né? Oi, Vini. Oi, Zani. Seja bem-vinda. Rocket Zani, foguete Zani. Então, o trabalho do Bert é esse. Quando a gente monta uma constelação sistêmica, eu brinco que o constelador é como um cirurgião, que durante uma cirurgia ele vai reconectar as veias para o sangue fluir. A constelação sistêmica, o constelador, ele vai reconectar aonde o amor se perdeu, aonde o amor não está conectado. Então é isso que a gente olha quem está fora do lugar, que é o segundo princípio, a gente olha para aquela pessoa que não tem igual valia, que é o primeiro princípio, ou que não está sendo considerado, que também é o primeiro princípio. Então, a questão da hierarquia, ela serve tanto para o ambiente familiar, quanto para o ambiente profissional. Eu não vou entrar nessa parte de organizacional hoje, porque não é meu foco, tá bom? Seja bem-vinda, Simone. Bom, então, se a gente entender que a família é um sistema, como os órgãos do corpo, né, tem cada um a sua função, cada membro da família chega naquela família com funções específicas de resgate para a cura daquela família, né? E eu preciso entender que eu sentei numa cadeirinha quando eu entrei naquela família e eu tenho ônus e bônus de sentar naquela cadeira. Eu tenho ônus e bônus que vêm de herança desse meu sistema familiar. Eu brinco que não são só os cabelos loiros, os olhos claros que vem uma série de questões que eu, Adriana, dentro da minha responsabilidade sistêmica, precisa trazer à tona dentro do meu sistema familiar. É como se eu tivesse a serviço de cura do meu sistema familiar também, tá? Então, cada um de nós tem essa função. A gente vem com 3 missões na vida. A primeira é desenvolver nossa alma, as nossas lições pessoais. A segunda é
cura do nosso sistema familiar. E a terceira é de que forma eu, com toda a minha bagagem, eu sirvo o mundo, né? De que forma eu contribuo com o mundo. Então todas as pessoas, todas as almas têm essas 3 missões na vida. Muito bem. Continuando. Hierarquia tem muito a ver. Eu vou contar um caso bem interessante. Eu joguei vôlei por muito tempo e eu via isso acontecer recorrentemente, mas aconteceu mais recentemente na academia. Eu faço uma academia há sei lá quantos anos, 10 anos, eu nem sei quanto tempo eu faço essa academia. Acho que é mais tempo, porque eu moro em São Caetano há 20, deve fazer mais tempo que isso. Deve fazer uns 17 anos que eu faço parte dessa academia. E é uma academia muito gostosa, as pessoas são muito gente boa, quem frequenta ali, a gente tem um ambiente muito gostoso. E a gente chega, a gente conversa, a gente bate papo, treina também, claro, né? A gente também treina, claro. E entrou uma moça e começou a implicar com as pessoas que conversavam do lado dela. Então era uma moça mais marombada, que fazia a academia para desenvolvimento muscular, e ela começou a reclamar com o professor, reclamar com a direção, reclamar que a gente conversava muito, não é a gente e eu, não sou... várias, ela chegou e abordou diversas pessoas ali na academia, nunca me abordou, né? Mas abordou diversas pessoas. Eu falei, essa menina vai ser expulsa. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. O sistema vai expelir, porque quando a gente começa a fazer parte de um sistema, a gente tem que entrar pianinho, entender como aquilo funciona e não querer impor a nossa forma. Quando a gente começa a frequentar a casa do namorado, a casa de um amigo, eu não vou querer começar a mudar o pai e a mãe, os pais do meu amigo, as rotinas dessas famílias, porque não se enquadram no que eu quero, né? E aí o que acontece se eu não entro pianinho, se eu não entro com respeito, se eu não entro entendendo qual é a dinâmica que está ali? O sistema expele. Então, você vai ter problemas com a família do seu marido, você vai ter problemas com o time de vôlei se você entrar querendo mudar tudo, você vai ser expelido da academia, né? Porque as pessoas começam a fazer chacota. Então a gente entrava e o povo falava assim, ai gente, não falem alto, hein? Não podemos conversar alto. Então começa a virar chacota e o sistema expele. E não deu outra, a pessoa parou de frequentar a academia, né? E isso é normal. E assim aconteceu diversas vezes dentro do vôlei. Assim acontece diversas vezes nas suas relações. Você faz parte agora, começa a frequentar uma panelinha que já era formada, que já tinha sua rotina. Você não vai entrar querendo mudar tudo. Você entra, entende o que está acontecendo, respeita e com o tempo você vai colocando a sua visão, né? Mas se você quer fazer parte desse novo sistema, você precisa respeitar o que estava ali antes. E é isso que diz respeito o segundo princípio do Bert Hellinger. Pessoal, dúvidas sobre campo morfogenético, quem pertence a um sistema, primeira lei de pertencimento, segunda lei de hierarquia, porque agora eu vou falar sobre o terceiro princípio do Bert Hellinger, que diz respeito a equilíbrio de troca. Muito bem, o que diz respeito a esse equilíbrio de troca? Quando eu quero me vincular a uma pessoa, eu preciso cuidar do equilíbrio de troca que nós temos. Mas como é que isso funciona na prática, Adriana? Isso vale para qualquer relação que você queira estar mais próxima. Então, conheci um raparigo e eu gostei dele e eu quero que ele faça parte da minha vida. Então, eu vou lá e faço algo que agrade para ele. Preparo uma janta, preparo uma surpresa. E se ele também está querendo se vincular comigo, ele vai receber isso de bom grado e vai se sentir devedor. E aí ele vai, se sentindo devedor, fazer algo igual e um pouquinho melhor, maior para mim. E aí eu recebo essa resposta dele.
Agora eu sou grata, mas me sinto devedora e começo a ter uma troca que a gente chama que é uma troca positiva entre as pessoas que querem se vincular. Onde é que está o problema? E eu acho que o terceiro princípio, para mim, é um dos mais difíceis da gente garantir, porque é uma balancinha interna, não é assim, eu dei uma rosa para você, vou receber uma rosa. É uma balança interna que eu olho para aquela relação e vejo quem é que está doando mais. Quando eu dou demais dentro dessa relação, o que vai acontecer? Esta pessoa vai se sentir devedora, não tendo possibilidade de me retornar, ela vai se afastar. E eu, como credora, que dei mais, eu vai chegar um momento que eu vou começar a cobrar e sufocar quem está me devendo. Então, a relação, para que ela seja positiva, ela é preciso ter um equilíbrio nesse dar e nesse receber. Eu lembro uma amiga minha que fez uma constelação e o marido, hoje é marido, mas na época era namorado, estava completamente ainda indisponível para uma relação. Eu falei, você vai ter que pôr o pé no freio e doar menos para essa pessoa e esperar ele estar pronto para doar para você, né? E foi isso que ela fez e eles acabaram se casando, porque se ela começa a doar muito, o outro não tem condições emocionais ou não quer, né, que aquilo se vincule, o natural é que essa relação se perca. Então, gente, a gente já ouviu muito, vocês já devem ter ouvido muito isso, falar, eu me doei tanto e o outro nada. Então eu digo, você que errou de ter doado tanto, sendo que o outro não tinha condições. Tem uma frase que meu mestre falava, é o seguinte, grandes presentes afastam. Grandes presentes afastam. Então, quando eu dou algo para uma pessoa, eu preciso abrir possibilidade desta pessoa me retribuir de alguma forma. Porque se eu não abro, se eu só fico como doadora, tá fadado ao afastamento esse relacionamento. Gente, muito bem, nós já estamos aí com 30, 40 minutos de live, já tô caminhando para o final, tá? Vamos lá. Existem a troca negativa, né? Que eu também não vou entrar agora, porque envolve alguns aspectos que dentro de uma live do Instagram fica mais difícil a gente explicar, não tá no olho a olho, pode ser mal interpretada, então eu prefiro não falar. Então eu quero ficar nessa troca positiva. Agora, eu queria falar que essa explicação que eu dei diz respeito à troca entre iguais. O que é troca entre iguais? Troca entre iguais sou eu e um parceiro, sou eu e um colega de trabalho, sou eu e um amigo, sou eu nas minhas relações do dia a dia. E o que é uma troca entre desiguais? É uma troca onde eu recebi algo de uma grandeza tão significativa que eu não tenho a possibilidade de devolver. Então, existem dois personagens aí na vida da gente que a gente recebeu algo de uma grandeza tão grande que a gente nunca vai conseguir equiparar essa balança. O primeiro delas é o pai e a mãe que nos deu a vida. Então eu não tenho como retribuir a vida. Mas Adriana, como é que a gente equipara a balança? A gente pode aproximar a balança, mas não vai equiparar. E como é que a gente equipara? Quando a gente tem filhos, a gente doa amor incondicional, né? Quando a gente às vezes não tem filhos, mas entrega para o mundo a sua missão, transforma a vida de pessoas, também é uma forma de você retribuir o que você recebeu dos seus pais. Quando a gente toma esse pai e essa mãe, sem julgamento, sem exigir mais, sem querer que eles mudem, tomando-os tal qual eles são, imperfeitos, perfeitamente imperfeitos, assim como nós, né? Então todas essas ações vão aproximando você desse equilíbrio de troca, mas você não vai equiparar.
E o outro personagem nisso são os grandes mestres, professores, né? Conhecimento que a gente recebe que a gente não tem como retribuir. Então, eu sou muito grata, por exemplo, ao meu mestre de constelação sistêmica, que foi o Renato Chambertati, que foi o próprio Bert Hellinger, que foi o Ian Jacobi. Eles foram meus grandes mestres de constelação sistêmica. E eu sei que um dia pode ser que eu tenha uma exposição muito grande, que eu colha frutos desse meu trabalho numa grandeza muito grande, mas eu sempre serei devedora do que eu recebi, porque o conhecimento que eu recebi deles mudou a minha vida, mudou a minha forma de me relacionar, mudou a minha forma de enxergar as minhas situações, de agir, de tomada de decisão. Então, isso eu recebi de uma grandeza que não tem igual valia aí, né? Eu sempre estarei a quem devendo por gratidão no meu coração esse conhecimento que transformou a minha vida. Então, eu entender isso, que quando eu repasso para vocês o que eu aprendi com ele, de alguma forma eu tô me aproximando dessa balança, mas eu sempre serei a pequena perto do meu mestre, né? Eu sempre serei a pessoa que aprendeu dele, que transformou a sua vida, a sua própria vida através dos ensinamentos que eu recebi. Muitos casais, eu já vi isso acontecer quando um se sacrifica para que o outro estude, por exemplo. Quando o outro estuda e se forma, normalmente se separa. Por quê? Porque o que o outro proporcionou foi algo de uma grandeza que ele não tem como retribuir. Mas, Adriana, como é que funciona isso dentro de um casamento? Existem momentos dentro de um casamento que talvez exista mais doação de uma parte do que da outra. Por exemplo, se um dos parceiros sofre um acidente, por meses vai depender de você, mas você vai ter que encontrar formas mais para frente, permitindo que essa pessoa encontre maneiras de te retribuir pelos seus cuidados, né? Então, essa balança de equilíbrio, de troca, ela é muito sutil, mas ela é muito verdadeira quando a gente fala. Então, eu tenho amigas que a gente faz às vezes permutas, trocas, e eu falo assim: amiga, como é que tá a nossa balança interna? Tá ok assim para você? Né? Por quê? Porque eu me preocupo pela continuidade da nossa amizade, né? Bom, gente, falei sobre isso e eu queria só falar sobre mais um conceito, que é um conceito bem interessante, que é sobre consciência individual e consciência sistêmica, tá? Ou consciência maior. A consciência individual diz respeito ao indivíduo, diz o que é certo e errado, diz como ele deve fluir na vida, no mundo físico, né? E a consciência maior, ela diz respeito ao sistema. Então, muitas vezes, quando a gente atua somente com base na nossa consciência individual, eu posso estar agredindo a consciência sistêmica, entrando em conflito com a consciência sistêmica. Eu vou dar um exemplo. Digamos que a sua mãe tenha problemas de diabetes e você percebe que ela não para de comer açúcar. O que acontece com uma pessoa que tem diabetes e não para de comer açúcar? Para onde essa pessoa está caminhando com a vida? Para onde ela está querendo ir? Qual é o caminho que a alma dela está escolhendo? Consciente ou inconscientemente? Ou para a morte. Quando eu quero controlar a minha mãe, quando eu brigo com ela porque ela come açúcar, ou quando eu brigo com meu pai porque ele fuma, ou quando seja lá o que for, eu, de acordo com a consciência individual, eu sou vista como uma boa filha, uma filha que cuida do pai e da mãe. Só que de acordo com a consciência sistêmica, eu estou ferindo o princípio de hierarquia. Porque eles são os grandes, eu sou pequena.
eles vieram antes, eu vim depois. Então, este princípio de hierarquia está sendo ferido nesse aspecto. E é muito interessante a gente começar a ter essas sacadas para entender sobre tudo isso. Verena Belasco, Adriana, fala sobre o evento do dia 8 de fevereiro, por favor. Falo sim, me dá só um segundinho, Verena, e eu já falo. Pessoal, falamos sobre campo mórfico, falamos sobre quem pertence ao sistema, falamos sobre os 3 princípios, que é pertencimento, hierarquia, equilíbrio de troca, e falamos sobre consciência menor e consciência maior. Isso é um aulão mesmo dos conceitos que permeiam um trabalho sistêmico. E que quando eu começo a entender e fazer os ajustes na minha vida com base nisso, as minhas relações e a minha vida flui de uma forma completamente diferente. Só com esses ajustes que eu vou tendo, só com esse novo olhar que eu vou tendo. Então, presta atenção, assiste 1, 2, 3 vezes essa live. Cada vez que você vai assistir, você vai ter percepções diferentes. Eu faço essa live de vez em quando, de tempos em tempos, porque vai entrando pessoas novas e eu dou oportunidade para essas pessoas novas estarem aqui comigo quando eu falo sobre esses conceitos básicos. Evento de 8 de fevereiro, que a Verena está falando, é o meu workshop de constelação. Então, eu vou falar de 2 eventos. Eu tenho hoje essa live, amanhã eu tenho uma live também às 19h30 aqui no Instagram. Essa live de amanhã, ela vai falar sobre como lidar com pessoas difíceis dentro da família, né? Então, às vezes você nasceu numa família que tem narcisistas, a gente vai falar disso amanhã. Também é um aulão, eu quero trazer aspectos para vocês aí sobre como que eu lido, como é que eu ajusto, o que talvez eu esteja olhando de uma forma errada, né? Que é praticamente uma continuação. Então, se assistiu hoje, você já está meio preparada para a live de amanhã, porque eu não vou repetir os conceitos de hoje e amanhã. Quinta-feira, dia 9 de janeiro, começa um programa, é um curso online, ao vivo, de 4 encontros comigo. Ele chama Essentials. Tá super mega aprovado, várias pessoas já fizeram, né? Tenho aí vários depoimentos na página de inscrição que vocês podem checar. Mas ele é um evento onde eu vou fazer vocês percorrerem a sua esfera do eu, que sou eu, com as minhas crenças, com os meus bloqueios, com os meus emaranhamentos sistêmicos, as minhas relações afetivas, as minhas relações familiares, as minhas relações profissionais. O terceiro encontro a gente vai falar eu no mundo, né? Então, propósito de vida, carreira, prosperidade, eu vou estar falando no terceiro encontro. E o quarto encontro é um encontro vivencial, na internet, tudo online, onde eu vou aplicar técnicas como FT, como Matrix, ou como uma mentoria sistêmica, uma orientação sistêmica, um ajuste sistêmico, em cima de questões específicas que vocês vão trazer. Então, vocês vão percorrer de uma forma estruturada a história de vocês nesses 4 encontros. É um curso extremamente profundo, com aulas gravadas, tem acho que 10 aulas gravadas, se eu não estou enganado, 10, 11 aulas gravadas, se eu não estou enganada, tem lá escrito na página. Tem algumas aulas gravadas, então, nada demais, mas para acrescentar ao conteúdo que a gente vai ter. Não é um curso onde eu vou passar conteúdo, o conteúdo teórico vai estar nessas aulas gravadas. E nos encontros é para trabalhar as suas questões. Então, eu tenho dificuldade de me entregar, eu tenho dificuldade o dinheiro entra e vai embora. Eu não sei qual é a sua dificuldade. A gente vai trabalhar especificamente nesses 4 encontros a sua questão. Então, esse é outro convite, começa dia 9 de janeiro, a turma para você já começar o ano desbloqueando e ter um 2025 aí com uma nova visão, um novo patamar de consciência, com ações diferentes, ações propositais que te levam para os seus objetivos, tá?
E o evento que está me perguntando de 8 de fevereiro é o meu workshop de constelação sistêmica, que eu tenho mensalmente. Janeiro eu não tenho, porque eu vou começar esse curso. Então, janeiro não tem workshop, então dia 8 de fevereiro eu tenho o workshop de constelação. Eles acontecem, todos os workshops acontecem presencialmente, na parte da manhã de sábado. Eu tenho pessoas que reservam horário para constelar e existe a possibilidade de você ir para assistir e representar. Para você conhecer o trabalho, existe uma taxa simbólica de R$45. Você vai conhecer, não tem compromisso nenhum, eu não vou trabalhar a sua questão, você vai ser mexido através do trabalho das outras pessoas. Você vai mexer nos seus conteúdos através do trabalho de outras pessoas. Mas eu vou trabalhar com horário reservado dentro do workshop, no meio do grupo, montando a constelação para as pessoas que reservarem para participar. Se quiser reservar para fazer a sua constelação, o valor tá R$ 998, dá para parcelar em até 12 vezes, dá para pagar parte em Pix, parte parcelada, é alguma coisa bem fluida, que não tem nenhum grande empecilho nesse aspecto, tá? Mas é só me chamar e a gente conversa. Ele acontece em grupos que variam de 6, 8, 10, 15 pessoas, né? Depende do workshop, vai ter mais ou menos pessoas, mas acontece em grupo presencial no meu espaço de São Caetano. Oi, Rosana, gostou, minha linda? Verena, eu esclareci sua dúvida, alguma dúvida específica? Se você quiser mais informações, ou quem quiser mais informações sobre o Essentials, que começa na quinta-feira, dia 9 de janeiro, ou sobre o workshop de constelação, que vai ser dia 8 de fevereiro, me procura no DM, porque eu não acesso mais vocês que falaram comigo aqui na live. Eu perco os comentários, eu não consigo saber quem é. Então, ou me chama no DM, ou me chama no WhatsApp, no meu Instagram, tem todas as formas de contato aí para vocês. Me chamam que eu esclareço, tá bom? Verena, alguma dúvida? Enquanto a Verena escreve, sim, obrigada, Adriana. Com certeza a constelação é espiritual fim. Ai, Rô, tô com saudade de você também, minha linda. Vê se você consegue vir no workshop qualquer dia. O curso, para quem fez o Spiritual Thinking, viu, Rosana? Eu tenho pessoas que fizeram o Spiritual Thinking e fizeram esse Essentials. Apesar das aulas gravadas terem alguns aspectos que vocês já viram no Spiritual Thinking, é um curso com uma abordagem completamente diferente. E a pessoa também que fez Spiritual Thinking, ela já não está no mesmo momento de vida que estava quando fazia lá. Então, se você quiser saber informações também, Rosana, sobre esse curso, me procura, viu, minha linda? E será muito bem-vindo. Eu tenho ex-Spiritual Thinkers que estão fazendo ou fizeram Essentials e não acreditaram a profundidade que a gente alcança aí com esse trabalho, tá bom? Verena, se ficou com alguma dúvida, me procura. Gente, beijo enorme então para vocês. Não tô vendo nenhuma outra dúvida, nenhuma outra fala. Acho que é isso. Um 2025 maravilhoso para vocês. Repleto de saúde, se trabalhem, gente. Eu vejo tantas pessoas patinando na mesma questão, ano após ano, ano após ano, ano após ano, e não faz nada para mudar, sabe? Às vezes a gente tem transformações com pequenos movimentos que fazem toda a diferença. Alguns movimentos pode ser que demorem para ter mais resultados, né? Muito esclarecedora a live, muito obrigada. Que delícia que você teve aqui com a gente, viu, Verena? Gente, um beijo enorme, tenha um excelente 2025. Amanhã às 19h30 tem live, tá? Como lidar com pessoas difíceis dentro da família. Porque quando é fora da família, eu falo, se afasta, gente. Não deixa ninguém te sugando energia se tá fora da família. Afasta, né? Mas dentro da família a gente precisa aprender a lidar, né? A Marvico, muito boa live. Marvico é minha fã número 1. Adivinha quem é?
Igual a Fernanda Torres falou de mamãe, eu falo de mamãe. Vamos mudar sua situação, vamos mudar o seu status quo, vamos mudar o que não tá bom. Chega de procrastinar e ficar nesse marasmo da vida do mesmo jeito, patinando do mesmo jeito nas mesmas coisas, tá bom? Beijo enorme, fica com Deus, tamo junto. Amanhã às 19h30 tem live, quinta-feira Comércio Essentials, 8 de fevereiro tem workshop de constelação. Beijinho.